Hoje eu vou apresentar um webinar para vocês sobre as soluções da Illumina para agrigenômicas. Meu nome é Michele Pena, eu sou especialista sênior de genômica no Brasil pela Illumina. A nossa agenda de hoje será um pouco sobre a Illumina. Eu gostaria de trazer também o portfólio de instrumentos que nós temos, aplicações voltadas para a agricultura, ferramentas voltadas para a agricultura, a genotipagem por sequenciamento e também os arrays em que vocês poderão fazer a genotipagem. Um pouquinho sobre nós. A Illumina é uma empresa que tem como missão promover a saúde humana, desbloqueando o poder do genoma. E nesse contexto entra também a parte da agrigenômica. Hoje a Illumina é uma empresa que tem mais de 9.000 funcionários. Nossa sede é em San Diego. A empresa foi fundada em 1998, então ela é uma empresa com anos de experiência, líder no mercado de genômica. Nós temos uma grande receita de mais de 4 bilhões de dólares, o que permite que a Illumina faça grandes investimentos em novas soluções. Nós temos escritórios em todo o mundo e no Brasil nós temos em São Paulo o Illumina Solution Center, que é um centro, um laboratório pronto para poder receber vocês, para apresentar todo o nosso portfólio, as nossas soluções e para que vocês também possam realizar alguns treinamentos. Se vocês, tiverem intenção de nos visitar, entre em contato para poder fazer o agendamento. Rapidamente, gostaria de trazer, o portfólio de instrumentos da Illumina. A Illumina tem em seu portfólio inúmeros sequenciadores. Esses sequenciadores partem desde o iSeq até a família do NextSeq como sequenciadores de bancada, e nós temos a família NovaSeq, que são equipamentos que geram uma quantidade de dados muito maiores voltados para aquelas grandes aplicações. Os nossos equipamentos estão divididos na capacidade de geração de dados. Essa geração de dados a gente mensura em milhões de reads, Então, quando eu falo do iSeq, que é um equipamento de entrada, ele gera 4 milhões de reads. E aí depois a gente passa a ter, equipamentos gerando cada vez mais dados e comportando aplicações mais robustas. Então, os equipamentos de bancada são indicados para fazer sequenciamento direcionado, então, painéis de amplicons ou de enriquecimento, genomas de pequenos organismos como bactérias e vírus, e quando a gente começa a entrar em aplicações mais complexas, a gente começa a falar de equipamentos da família do NextSeq e do NovaSeq. Por exemplo, sequenciamento completo de genomas, metagenômica shotgun, ou até mesmo um número muito maior de amostras de todas essas aplicações que eu mencionei. E nosso portfólio também, nós temos a plataforma de genotipagem, o iScan. O iScan é esse equipamento à esquerda que possibilita a leitura dos chips de array. E para conseguir fazer todo o workflow de arrays, a gente tem o Starter Kit, que inclui todos os equipamentos para realizar a metodologia de array. Entrando agora no nosso assunto do webinar, vamos falar um pouco então das aplicações na agricultura. Todos nós sabemos que, de uma forma geral, a produção de alimentos está passando por um momento em que há um aumento da necessidade de produção tanto de alimentos com base em animal ou com base em plantas, e a gente tem hoje muito menos terras disponíveis para esse tipo de produção. A gente tem uma limitação de água, a gente tem um impacto climático e a gente tem a questão também da energia e das emissões relacionadas à produção agrícola. E pensando em todo esse contexto, nós precisamos otimizar a produção agrícola. E uma forma de fazer essa produção é pensar no melhoramento genético, que vai acelerar toda essa produção, trazendo também uma maior lucratividade. E a genômica pode ser aplicada em diversos campos quando a gente fala de agrogenômica. A gente pode pensar na medicina veterinária diagnóstica, onde a gente pode fazer análise de prognósticos, a seleção de terapias. A gente pode falar em saúde pública, identificação de patógenos, a identificação de vacinas e tratamentos, doenças genéticas. A gente pode fazer o escaneamento dessas doenças e uma pesquisa para entender o funcionamento dessas doenças. Na parte de reprodução, a gente pode falar do mapeamento de características, do teste de parentesco,
e a seleção genômica e de marcadores assistidos. E na parte de consumo e testes aplicados, a gente pode pensar em análises de composição de raça, de DNA ambiental e manejamento da biodiversidade, a produtividade dentro da fazenda e na autenticidade do alimento e a rastreabilidade desse alimento. Esse desbloqueio do genoma acontece desde a descoberta, onde você vai ter uma pesquisa ampla sobre o genoma, até o momento em que você vai fazer um ensaio direcionado para fazer um screening daquelas características que sejam interessantes para vocês. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre algumas ferramentas na agricultura. Nós temos diversas abordagens quando a gente fala de genômica dentro da agricultura. E essas abordagens, elas podem ir da descoberta até a decisão. Então, quando a gente fala de descoberta, a gente está falando de analisar genomas referências. Então, é levar ao entendimento da arquitetura genômica, da expressão, a descoberta de variantes de interesse e também fazer uma identificação da estrutura populacional. Quando a gente fala de desenvolvimento, eu estou falando de descoberta de SNPs e a validação desses SNPs. Então, eu estou falando de estudos de associação de características a um determinado genótipo, a caracterização da diversidade e dos haplótipos e o desenvolvimento de um conteúdo que tenha um impacto nessas decisões. E quando a gente fala na aplicação e na decisão dessas informações genéticas, a gente pode chegar na análise da diversidade populacional, na rastreabilidade e no monitoramento de fitness desses animais ou desses cultivares. E quando a gente fala em descoberta, a gente tem algumas abordagens. A gente pode falar de um sequenciamento completo de um genoma e caminhando para a direção do desenvolvimento, a gente tem outras aplicações, como o sequenciamento do RNA, o RADseq, e quando a gente fala de uma tomada de decisão, um escaneamento de um número maior de amostras, e aqui eu já tenho, né, os SNPs selecionados, eu estou falando, então, de sequenciamento mais direcionado, então, sequenciamento de amplicos ou por enriquecimento, e o sequenciamento. E quando a gente vem posicionar os arrays, é importante entender que o array ele já tem as posições dos marcadores definidos, então, por isso, você pode sim fazer descoberta, mas as descobertas estão mais relacionadas à interpretação daqueles dados, e quando você vai para o desenvolvimento, até mesmo a parte de implementação e de decisão desses marcadores, a gente já tem um array mais robusto, em que vocês conseguem fazer um número muito grande de marcadores a um custo mais efetivo, em que vocês podem escanear um número maior de amostras. E nessa pirâmide, a gente consegue representar como essas aplicações, como essas metodologias se encaixam na agrigenômica. Então, em um primeiro momento em que a gente tem descoberta, a gente pode falar do sequenciamento completo de genoma. E para isso, nós temos o Illumina DNA Prep, que é o kit de preparo de biblioteca, ou PCR Free, que é outro kit de preparo de biblioteca, e a gente indica sequenciadores da família do NovaSeq ou do NextSeq, por eles terem uma maior capacidade de geração de dados. No desenvolvimento, onde a gente também pode ter sequenciamento de um número maior de amostras para whole genome sequence e para RNA sequence, a gente tem aqui um entendimento dessa diversidade dos organismos. Esse sequenciamento tem diversas estratégias e ele pode necessitar também de uma grande quantidade de dados. Então, por isso, a gente indica sequenciadores do NextSeq e do NovaSeq. E quando a gente fala da implementação, a gente está falando do screening. Então, eu quero ver características já conhecidas e que vão me levar à possibilidade de fazer uma seleção genética. E por isso nós temos a estratégia do array. Ele vai conseguir fazer um número muito grande de marcadores, né? E vocês vão conseguir fazer um número muito grande de amostras. Ou uma outra metodologia é o SKIN, que é uma metodologia de sequenciamento com baixa cobertura e que vocês vão ver uma quantidade relativa de marcadores, mas não são marcadores fixos, pode ter uma grande variação entre os sequenciamentos.
E quando a gente fala da implementação, a gente tem diversos outros testes que podem auxiliar uma decisão dentro da agrigenômica. A gente tem, por exemplo, painéis para teste de parentesco, para seleção de marcadores assistidos, a possibilidade de fazer análise de DNA ambiental e autenticidade do alimento. Um ponto importante é que essas abordagens estão em um ciclo de desenvolvimento da melhor informação para que vocês possam utilizar como seleção genética. Então, o sequenciamento, como eu mencionei, entra para a identificação de novas variantes, ele traz uma flexibilidade de dados a serem interpretados e permite a descoberta. Quando a gente chega nos arrays, a gente precisa conhecer as variantes, então o array ele vai fazer a identificação de variantes conhecidas. Ele traz uma possibilidade maior de um poder estatístico e de uma pesquisa estatística, por fazer, né, de uma forma robusta vários marcadores e numa quantidade maior de amostras. Esse ciclo pode ser feito diversas vezes. O array pode ser desenhado baseado em uma primeira observação, mas depois ele pode ser atualizado, refazendo alguns sequenciamentos completos de genoma e atualizando o conteúdo de array. E quando a gente combina essas metodologias, a gente tem outras abordagens, que seriam a imputação, a multiômica e a garantia dessa qualidade. E hoje nós temos diversas tecnologias moleculares disponíveis no mercado. E uma dúvida muito frequente é qual metodologia, qual aplicação é ideal para a minha pergunta. Então, quando vocês tiverem uma pergunta e já tiverem uma resposta esperada, é muito importante entender qual é a melhor metodologia que vai se encaixar no seu projeto. Então, aqui a gente tem algumas indicações comparando QPCR, PCR digital, o sequenciamento de sangue, NGS e os arrays. Então, se a gente, por exemplo, fala de um marcador, a gente tem metodologias simples no mercado e que poderiam atender. Mas quando você aumenta para mais de 20 o número de marcadores, aí a gente já tem aplicações como NGS e microarray como sendo mais efetivas. E assim por diante. Então, essa tabela ela traz alguns fatores que podem ajudar vocês a tomarem a decisão de qual é a melhor aplicação para vocês responderem a pergunta, né, do projeto, da pesquisa de vocês. E como a decisão também pode ser feita com relação ao sequenciamento ou à abordagem de microarrays? Isso está muito ligado ao número de marcadores que vocês querem analisar. Se vocês têm abaixo de 1.000 marcadores, provavelmente um painel direcionado vai responder. 50.000 marcadores, a gente pode pensar já nos arrays. Quando a gente tem 300.000 marcadores ou mais, a gente pode pensar em arrays, e mais de 1 milhão de marcadores, a gente já pensa em um sequenciamento de alto throughput. E da mesma forma o custo. Se você tem pequenos painéis, o custo é menor. Se você tem arrays com menos marcadores, esse custo é mediano. Assim como os arrays com conteúdo maior, ele também traz um custo mediano. Agora, quando a gente fala de um sequenciamento de genoma completo, por exemplo, a gente já tem um custo maior do ensaio. Quando a gente tem as abordagens de genotipagem, a gente pode trazer algumas informações comparando arrays e genotype by sequencing. Os arrays podem ser customizados, eles são custo-efetivo, ele traz dados de alta qualidade e tem um workflow relativamente simples. Quando a gente fala de genotype by sequencing, a gente pode falar parentesco, pureza de um produto, de uma raça, análise de marcadores assistidos para produção e também soluções genômicas vinculadas à seleção genética. Esse gráfico é um ótimo exemplo de onde cada aplicação se encaixa. Aqui embaixo nós temos o número de amostras e aqui ao lado nós temos o número de marcadores. Então, aqui, quanto maior o número de marcador, a gente entra com o whole genome sequencing, por exemplo. Se você tem um número baixo de amostras, é exatamente onde ele vai se encaixar. Quando a gente tem um número muito grande de amostras e a gente tem um considerável número de marcadores que pode flutuar, desde um número menor
até um pouco maior, a gente pode considerar os microarrays como uma metodologia de escolha. Ela navega em uma amplitude muito maior de marcadores e de número de amostras, e as outras vão se encaixar em demandas específicas. Falando um pouquinho sobre o Genotype by Sequencing. Então, o GBS é uma metodologia que não precisa de um genoma de referência, como, por exemplo, outros métodos podem precisar. Nessa metodologia, é possível capturar diversos tipos de variantes. Então, nós temos SNPs, indels, copy number variation. O custo do sequenciamento está caindo, o acesso está aumentando, o que muitas vezes também pode favorecer essa abordagem de sequenciamento. E dentro das metodologias, dos protocolos que existem disponíveis de Genotype by Sequencing, a gente tem o SkinSeq, o RADseq, o GBS, AmpliconSeq. Então, são diversas metodologias hoje que estão publicadas e disponíveis para Genotype by Sequencing. E quando a gente fala de Genotype by Sequencing, a gente tem duas grandes divisões. Uma seria o whole genome sequencing, ou seja, o sequenciamento do genoma completo, e a outra forma seria o sequenciamento direcionado. O que nos faria escolher uma metodologia ou outra? Seria o número de marcadores. Quando a gente fala em sequenciamento direcionado, a gente tem uma limitação de marcadores a serem investigados, então a gente pode falar entre 100 e 1.000 marcadores. Quando a gente fala do sequenciamento completo do genoma, a gente vai estar um pouco dependente da cobertura, mas praticamente todas as variantes poderão ser cobertas. E as aplicações são distintas, assim como alguns exemplos de metodologia. Eu mencionei o SkinSeq para sequenciamento do genoma completo, e para sequenciamento direcionado seria a estratégia de amplicon ou de captura híbrida, que seria o enriquecimento. Cada método tem a sua vantagem. Se você quer fazer uma anotação completa daquele organismo ou daquela linhagem, com certeza o sequenciamento completo de genoma é a escolha certa. Mas se você quer focar em marcadores específicos, ter uma reproducibilidade, uma análise mais simples e também uma alta escala, o direcionado pode atender. E eu mencionei o SkinSeq, que é um sequenciamento em baixa profundidade, mas é interessante perceber em alguns estudos a informação de quão baixo esse sequenciamento pode ir. Aqui a gente tem um exemplo de um estudo que foi realizado com o genoma de canola. Eles simularam vários parâmetros de sequenciamento com relação à cobertura, e eles viram que existe uma diferença à medida que você vai diminuindo a cobertura desse sequenciamento. Você chega num limite em que 0,5 vezes, por exemplo, entregaria o que você pode encontrar em um array de 60.000 SNPs. Então, onde encaixar cada uma das metodologias vai depender muito da sua pergunta. Quando você tem uma cobertura muito baixa no SkinSeq, por exemplo, pode ser necessário algumas análises com uma demanda maior de bioinformática, como, por exemplo, a imputação, porque baixando a cobertura do seu ensaio, vão existir gaps no sequenciamento do seu organismo, e esses gaps podem ser preenchidos pelo processo de imputação, que ele é baseado em um painel de referência daquele organismo que está sendo analisado para completar essas lacunas que foram sequenciadas. Então, é um processo artificial de você chamar as variantes por semelhança das regiões que estão sendo sequenciadas. Essa comparação também foi feita com o genoma de bovino. Eles fizeram várias simulações, reduzindo a cobertura do sequenciamento, e eles viram que quando o sequenciamento de bovino está abaixo de 1%, você já perde valor da correlação dessa seleção genômica que vocês podem fazer. Então, é sempre interessante trazer informações e observar qual é a sua pergunta, qual é o organismo de referência, para entender se fazer um sequenciamento em baixa cobertura vai te dar a resposta que vocês precisam, ou se vocês migrando para um microarray seguiriam essas informações de uma forma mais precisa. Só para mencionar como é o preparo de um SkinSeq, você parte da sua amostra, faz uma extração de DNA, faz um preparo de biblioteca do DNA total da sua amostra. Para isso, nós temos vários kits, como eu mencionei, o Illumina DNA Prep e o PCR Free. O sequenciamento
Usualmente é feito nos equipamentos da família do NextSeq e do NovaSeq, por uma grande necessidade, né, de dados a serem gerados, e a análise vai depender muito da pergunta que vocês tiverem. Falando um pouquinho da genotipagem por arrays. A genotipagem por arrays traz algumas vantagens. O custo por amostra pode ser mais baixo do que o custo de um sequenciamento. O número de amostras que vocês podem fazer em um mesmo processamento ou em uma mesma semana ou anualmente, ele traz um poder estatístico muito grande. Vocês conseguem fazer o gerenciamento dos dados muito facilmente e é uma tecnologia extremamente madura. Então, o que são os arrays? É um processo em que você liga um óligo a uma bid. Esse óligo traz a sequência junto com o marcador que você quer, então é o seu marcador e uma sequência flanqueadora ligada a essa bid. Essas bids são depositadas em um chip, e esse chip de array contém inúmeros marcadores, inúmeras bids, para que vocês possam chamar a variante de interesse de vocês. O interessante é que essas bids, essas sondas, suportam também o desenho de indels. O ensaio de array da Illumina traz uma redundância muito grande dos marcadores. No array da Illumina, você não tem um marcador e uma bid. Você vai ter um marcador e pelo menos 12 bids para poder garantir a identificação desse marcador, o que traz uma alta performance para os ensaios de array. Então, a gente tem o que a gente chama de call rate, ou uma taxa de chamada dessas variantes de mais de 99% para a maioria dos ensaios, e uma reproducibilidade maior do que 99,9%. Então, isso é muito importante quando vocês querem comparar indivíduos. A reproducibilidade e a alta taxa de chamada vai garantir que vocês possam comparar facilmente essas amostras. E sobre os tipos de amostras que são suportadas nesse ensaio, são as mais diversas. Vocês podem trabalhar com sangue, saliva, suaves ou outros materiais. Como eu mencionei, os marcadores podem ser definidos por vocês, eu vou falar um pouco mais à frente. Esses marcadores são ligados às bids, essas bids são depositadas no bid chip, que é o chip onde serão lidos os marcadores. O array permite uma produção em escala. Você tem um controle de qualidade rigoroso com os arrays. Sobre a performance, eu já mencionei anteriormente, mas eu gosto de ressaltar que o fato da gente ter uma alta redundância desses marcadores permite uma alta taxa de chamada e uma reproducibilidade desse ensaio. Dentre as tecnologias de array que a Illumina traz, uma das mais recentes é a Infineon XT. O interessante dessa tecnologia é que ela permite que vocês tragam marcadores de até 8 espécies distintas para um único chip, para um único ensaio. E isso pode trazer o benefício de vocês economizarem no desenho desse array. O protocolo do array é flexível, pode ser de 2 ou de 3 dias. O XT, você tem 96 amostras por chip. Você pode variar do número de marcadores de 500 a 100 mil, e as aplicações são as mais diversas, e vocês podem fazer de 384 a 4.608 amostras por rodada. Novamente, a gente tem diversas etapas para chegar num desenho de array. Para o desenho de array ser realizado, a gente precisa conhecer os marcadores. E nesse ponto entra a descoberta. Então, no primeiro momento, é necessário o genoma referência e a informação de quais marcadores são informativos para a construção de um array. E aí a gente passa por aquelas etapas que eu mencionei anteriormente: a descoberta, o desenvolvimento e a implementação. E o array ele entra na implementação e em uma investigação em larga escala. Qual o benefício de fazer a investigação genômica, a seleção genômica? Numa seleção genômica tradicional, clássica, pode demorar muitos anos para ocorrer. Você precisa que os touros sejam avaliados, a progênie seja avaliada, a produção dessa progênie seja avaliada, para inferir o valor genético de cada um desses indivíduos.
Quando você já tem a informação de qual variante vai trazer uma maior produção de leite ou uma maior produção de carne, esse tempo de seleção é reduzido. Então, quando a gente fala de uma seleção clássica, a gente pode levar até 5 anos para chegar em alguma conclusão. Quando você faz uma seleção genômica, você pode reduzir esse intervalo em menos de 2 anos. Um outro ponto importante é que a utilização de seleção genética tem sido cada vez mais adotada com relação à seleção de touros. Então, o que a gente tinha anteriormente como seleção clássica está sendo substituída, a clássica aqui, por exemplo, em amarelo, está sendo substituída, né, por uma seleção genômica da progenie desses touros, que vai acelerar a lucratividade e economizar no processo também de criação desses animais. Um outro ponto importante é que a seleção genômica, frente à seleção tradicional, pode avaliar um número maior de marcadores. E você pode ter uma informação mais precisa desses marcadores. E o que a seleção genômica fez com relação à produtividade é que a produtividade, através da seleção clássica, crescia de uma forma extremamente linear. E incorporando na produção a seleção genômica, você consegue aumentar a lucratividade, o valor desses animais diante da seleção genômica. E a seleção genômica estava voltada mais para os touros, mas os geneticistas perceberam que associar a seleção de touros e de fêmeas poderia trazer um benefício muito maior. Então, hoje, principalmente, né, para a produção de leite, a seleção de fêmea é um fator extremamente importante e que aumentou em uma proporção muito grande a produção desses animais nos Estados Unidos. Onde entra, então, a seleção genética, né? Ela entra na seleção de touros e de vacas, e vocês conseguem fazer essa seleção colocando score para as características de cada animal. Vocês podem gerar valores estimados desse acasalamento para gerar uma seleção para escolher melhor quais são os animais que vão ter uma melhor resposta para uma determinada característica, como, por exemplo, a produção de leite ou a produção de carne. Dentro do nosso portfólio de arrays para animais, a gente tem diversos. E aqui estão alguns exemplos desses arrays prontos de prateleira. Então, cachorro, vaca, cavalo, ovelha, galinha, cabra, camarão e porco. Quando a gente fala de arrays de plantas, nós temos um portfólio também bem completo. Então, para o Brasil, é importante ressaltar o milho, o trigo, o algodão, a soja, o arroz, e a gente tem outros que estão disponíveis também. Para a planta, esses marcadores são importantes para fazer uma seleção de marcador assistidas, testes de pureza, analisar o fingerprint dessas plantas, fazer uma verificação de produtividade, né, e de genótipos interessantes desses cultivares. E como vocês podem selecionar o array mais indicado para o estudo de vocês? Dentro do site da Illumina, a gente tem um seletor de preparo de biblioteca ou de arrays, em que vocês podem selecionar, por exemplo, por espécie. Então, você seleciona a metodologia array e você seleciona o organismo que vocês querem trabalhar. Mas além dos arrays que a gente tem no nosso portfólio, nós temos também a possibilidade de customizar esses ensaios para vocês. Então, nós temos uma equipe de concierge que é voltada para atender vocês e fazer o desenho junto com vocês desses ensaios de array. Vocês podem fazer esse desenho desses ensaios vocês mesmos dentro de uma plataforma que eu vou mencionar, mas essa equipe ela ajuda a entender, por exemplo, alguns marcadores que podem não estar tendo uma boa resposta no seu desenho. Fora isso, nós temos diversos desenhos de arrays que foram disponibilizados através de consórcios, e esses consórcios fizeram a avaliação de diversos marcadores
e chegaram a um desenho final com marcadores informativos em cada um dos organismos que tem a disponibilidade. Sobre os arrays customizados, a gente tem um processo que é a criação do desenho, o pedido, a fabricação, a geração de cluster e vocês podem pedir esses arrays de acordo com a demanda de vocês. Lembrando que aqui, quando a gente fala na fabricação desses arrays, a gente não fala só da fabricação, mas sim da validação. Todos os arrays eles são avaliados para garantir a performance e a chamada da variante que vocês têm interesse. Como eu mencionei, a gente tem uma ferramenta para desenhar arrays customizados, então a gente tem o Design Studio. Vocês podem fazer desenhos customizados tanto de microarray como de painéis para sequenciamento. Focando um pouco em arrays, a gente tem a possibilidade de desenhar arrays, a gente tem a possibilidade de adicionar marcadores em arrays comercializados pela Illumina, e a gente consegue auxiliar vocês nesses desenhos a todo tempo, tanto nós especialistas, quanto o time de concierge. Um ponto interessante, que é um pouco novidade, que eu gostaria de trazer para vocês, são os ensaios de metilação. Então, hoje, dentro da metodologia de array, a gente consegue fazer a análise de marcadores de metilação para análise de epigenética de diferentes organismos. Esses organismos podem ser humanos ou não humanos. Então, quando a gente fala de epigenética no mercado de animais, por exemplo, a gente pode falar do mercado pet, e no mercado pet a gente pode falar de análises para estimar a idade dos animais ou para ter uma informação sobre a saúde e bem-estar desses animais. Quando a gente fala de marcadores epigenéticos para agricultura, para análise de características da agricultura, a gente pode fazer análise desde o espermatozoide para entender a qualidade daquele conjunto de espermatozoide para produção de animais e para já realizar ali, naquele momento, uma seleção precoce dos melhores animais e de acordo com o objetivo da criação e pode relacionar, por exemplo, a produção de carne ou de leite com marcadores que podem estar relacionados a variações ambientais, pois a epigenética traz essa informação. É uma informação que fica no nosso DNA, mas que pode ser alterada com o tempo de acordo com fatores externos do meio ambiente dentro do nosso organismo. E vocês podem realizar também, né, a rastreabilidade, testes para rastreabilidade e para bem-estar, né, dos consumidores finais, como, por exemplo, a questão de alimentos que podem ter sido cultivados em certas condições, ou até mesmo a criação de rótulos de alimentos de uma forma mais acurada. O array de metilação pode ser customizado, como eu mencionei, pode ser para humanos e não humanos. Ele é mais simples se a gente comparar com metodologias de metilação de sequenciamento. É uma ferramenta custo-efetiva e vocês podem fazer a investigação de um grande número de marcadores em um único ensaio. Quando a gente fala da tecnologia de array disponível dentro da Illumina, nós temos duas principais. A gente tem o XT e HTS. A diferença, basicamente, é o número de marcadores que cada um dos ensaios podem abordar e o número de amostras mínimas para vocês customizarem os ensaios em cada uma dessas tecnologias. E eu gostaria de trazer alguma informação sobre o custo desses ensaios. Dentro da customização dos arrays, a gente tem uma premissa. Quanto menor o número de marcadores, menor o custo. Quanto maior o número de amostras, menor o custo. Então, sempre vai existir um equilíbrio com relação ao número de amostras que vocês precisarão correr, o número de marcadores e o custo relacionado à customização desses arrays. Nós temos disponível um portfólio de todos os arrays da Illumina em português, né? Vocês podem acessar facilmente através desse QR Code, ou, caso precisem, pode acionar a gente para enviar também esse portfólio. É isso, gostaria de agradecer a todos pela atenção e me coloco à disposição para qualquer dúvida que possa aparecer. Obrigada.